Aqui. Meu nome é Thiago Guedes, eu sou sócio fundador da Deserve. A Deserve nasceu em 2012 e nós somos especialistas em segurança, informação e privacidade. Em 2022, galera, a gente entendeu que alguns projetos de cibersegurança falhavam por falta de entendimento das ferramentas, dos processos, dos controles, e foi aí que a gente abriu um braço de educação chamado Deserve Academy. Deserve Academy hoje já treinou mais de 3.000 pessoas. Hoje a gente é Centro Gold da Exim, nós somos um dos 5 parceiros da IAPP e também ministramos cursos da Computia, porque a gente viu que 100 pessoas não vai funcionar a nossa estratégia de segurança e informação. Então a gente precisa que as pessoas estejam no mesmo nível que a gente, né, que estejam na mesma batida, com o mesmo nível de conhecimento e também não só aí o time técnico, né? As 2 últimas palestras que a gente falou aqui falou bastante de coisa técnica, mas o negócio também. Então a gente tem trazido cada vez mais os fundadores, os inovadores, a pessoa de pesquisa, para a gente poder aí levar segurança da informação. Agora sim, IA como diferencial competitivo. Vamos ver se está funcionando? Boa. Galera, olha só. Quando a gente vai fazer inovação, o que as empresas têm feito agora? Vou lá, abro o ChatGPT, estou inovando. Vou lá, copio o meu código-fonte, jogo lá, peço para ele corrigir. Essa é a melhor maneira. As pessoas pensam que IA é transformação digital, a IA vai levar a gente para algum nível. Cara, tem que ver IA como ela é. Ela é ferramenta, ponto. Não é nada mais do que isso. E aqui nós temos uma frase muito inteligente que a gente tem que pensar a IA como uma ferramenta da transformação digital. Sempre que a gente vai falar de IA, a gente vai falar de um processo contínuo. Não é hoje que eu vou fazer a transformação digital, é um processo contínuo. Esse processo contínuo vai precisar de pessoas, vai precisar de ferramentas. E muito do que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando a gente vai misturar pessoas, máquinas, processos, isso vai gerar algum tipo de bagunça. Então, ontem eu vi uma palestra do Longinos, eu vi o pessoal da CIS Awards, parabéns pelos prêmios, e eles falaram o seguinte, eu achei muito interessante. Alguns CISOs precisaram fazer curso aí de conselheiro. Para quê? Para conseguir comunicar a segurança da informação com o negócio. Claro, a gente fica falando um monte de coisa que Zero Trust, chega no CEO e fala sobre Zero Trust. Qual é a chance dessa pessoa entender o que eu estou falando? Pega uma empresa da Serra Gaúcha, familiar, o fundador com 80 anos, fala de duplo fator de autenticação. Então, como é que a gente traduz o que a gente está falando aqui, que é muito importante, obviamente, é muito importante, mas eu traduzo isso para o negócio. E aquela pessoa que traz inovação, aquela pessoa que vai desenvolver um novo projeto, vai gerar uma certa insegurança para nós. Então, quando a pessoa de inovação vai pensar num produto novo, o ideal seria, né, e nem sempre ocorre, que a segurança da informação estivesse junto. Quando a gente vai falar de transformação digital, lógico, a gente tem que pensar no quê? Eficiência. Mas eficiência não é transformação digital. Por exemplo, se eu tenho um processo em papel e vou trazer esse processo papel para o digital, isso é digitalização, não é transformação digital. Né? Então, isso não resolve o problema. Daqui a pouco eu fazia alguma coisa em 10 etapas e faço 8. Isso é eficiência, não é transformação digital. Para que eficiência se torne transformação digital, eu preciso de mais um carinha, que é inovação. Eu preciso fazer alguma coisa de uma maneira nova, mais rápida, mais eficiente, mas também que o meu cliente receba um produto novo, que o mercado perceba que aquilo tem valor. E muitas vezes a gente fala de inovação, a gente vai falar de grandes cases, né? O Elon Musk, SpaceX, mandar foguete, o foguete agora pode dar ré, acabou com a frase da maioria das pessoas que o foguete não dá ré. Mas isso também é inovação, lógico, mas nós podemos fazer inovação num pequeno processo, na minha unidade fabril, na minha unidade de pessoas, isso tudo é inovação também. Só que se eu misturar eficiência e inovação, eu tenho um problema. Se eu fizer isso sem metodologia, sem processo, sem indicadores, eu gero risco. Risco para o meu negócio. Né? Hoje a gente teve um caso, hoje não, já faz tempo, mas a OpenAI, o pessoal da Samsung dava um Ctrl+C, Ctrl+V no código-fonte dele, jogava na OpenAI, mandava corrigir, daí, um belo dia a OpenAI teve um vazamento e todo mundo tinha acesso àquele código-fonte da Samsung. Isso é um baita de um risco, porque o nosso desenvolvedor está usando isso e talvez ele esteja usando aí cada vez mais outras IAs. A gente está falando aí de Shadow IT. Lembra daquela época que a gente falava que o cara usava o repetidor na mesa dele para pular, usava o 3G para navegar? Agora ele está usando uma IA
não autorizada, né? Ah, DeepSeek é o canal, daí vou até DeepSeek. Ah, agora é Claudinho. E não fala, e o negócio não está sabendo que isso está acontecendo, eu estou abrindo uma brecha gigantesca no meu negócio. Para que a gente possa garantir transformação digital, o framework que a gente recomenda é esse. Primeiro, a gente vai pensar no cliente como base, né? O que o meu cliente, eu vou entregar de novo para ele, como é que ele deve ser atendido, eu vou olhar para o negócio e ver, hoje com inteligência artificial eu consigo entregar um nível de personalização que nunca antes foi possível. Então, eu olho para esse cliente, o que esse cliente valoriza, eu entendo ele, como é que eu posso me diferenciar dos meus concorrentes. E hoje a gente falou de cliente no centro, isso só é possível por causa da tecnologia que a gente tem hoje. Cada vez mais, isso vai nos diferenciar. Como é que eu entrego para o meu cliente? A segundo item, que é competição, a gente está falando de plataforma, né? Alguns concorrentes aqui, a gente já fez negócio junto e a gente quer cada vez mais moldar o sistema que a gente possa ser uma plataforma, criar um sistema que a gente possa ganhar dinheiro junto. Às vezes eu posso revender o meu concorrente. Às vezes, em alguns mercados, eu posso ser parceiro. Em alguns mercados, eu posso ser concorrente. Ver como é que eu posso criar esse ecossistema. Tenta imaginar, por exemplo, uma Amazon, tenta imaginar aí um Mercado Livre, vende qualquer coisa. Você vai quando for uma plataforma de educação, então pensar na competição é um pouquinho diferente. Hoje eu não vou mais competir com o meu vizinho, eu estou na Serra Gaúcha, eu não compito mais com o meu vizinho de porta. Não, e também não é no meu estado. Talvez às vezes eu vou competir no âmbito nacional ou até internacional. Isso é importante. A gente fala muito de dados no novo petróleo, ok, todo mundo já sabe essa parte. Mas como é que eu estou armazenando esse dado? Onde é? O que eu quero com esse dado? Olhar para esse dado e realmente perguntar, o que a gente está fazendo? Eu conversava com alguns colegas, né, a gente já formou mais de 3.000 pessoas, a Bruna Família Silva, nossa DPO, está aqui também. Então ela estava contando no almoço com a gente, dizendo o seguinte, existe uma igreja que pegava algumas informações de quem fazia o dízimo. E eram mais de 70 itens. Tinha até assim, se era casado sim ou não, se a pessoa que era casada tinha CNH ou não. Por que estava coletando isso? Isso pode ser mais um risco, né? Isso também a gente tem que pensar, quais são os dados que a gente quer? Isso é um dado muito importante para a gente avaliar. E daí, depois disso aqui, a gente entra com inovação. Ok, certo? Agora eu vou fazer algum tipo de inovação. Só que a inovação não é qualquer inovação, ela tem que ser uma inovação percebida, né? Grandes cases, vou trazer, por exemplo, o Airbnb. É um outro nicho de negócio, mudou completamente. Ou, por exemplo, a gente tem o Uber, a gente fala muito da uberização, né? Inovação tem que ser uma coisa que realmente seja disruptiva, inovadora, fora do comum. Você lembra que eu voltei anteriormente lá? Hoje as pessoas estão confundindo inovação com eficiência. Eficiência é top, mas não é inovação. Cuidado, são coisas distintas. Por fim, mas não menos importante, a gente tem que agregar valor. Um grande exemplo de valor, não sei se vocês são dessa época, eu sou, entregando a idade, do Napster. Vocês lembram do Napster? Pô, o Napster era legal, né? E daí a gente conectava, na sexta-feira, de madrugada, para pagar um pulso só, e baixava assim 5 músicas. E daí tinha um HD que tu trocava com o teu colega. Cara, isso aí é valor, entendeu? É valor percebido, é uma coisa diferente de fazer. Tá? Então, esses 5 itens é o básico para a gente dizer, bom, ok, fazemos transformação digital nesta empresa. Mas lembra que a gente falou antes o quê? Transformação digital vai gerar riscos novos, riscos talvez não percebidos. E aqui, a gente começa a falar, vamos problematizar um pouco mais aqueles 5 pilares. Se eu tiver IA e eu tenho que pensar em segurança, eu tenho que pensar como é que isso pode ser base do meu cliente, mas com segurança. Lembra disso aqui, o vazamento? Então, o que as empresas estão fazendo? Por exemplo, agora está na moda chatbot. Chatbot com IA generativa. Né? Não sei se vocês lembram, antigamente IA era com aquele monte de if, else, né? O primeiro artigo que a gente tem, notícia de 1940 do Alan Turing. Então, IA é bastante antiga, já tinha esse chatbot, só que agora a IA generativa dá um nível de sofisticação, parece que realmente eu estou conversando com uma pessoa, certo? Mas onde é que isso está armazenado? Quais são os tipos de dados? Esse meu agente está bem configurado? Você ainda vai vazar dados da empresa? Pô, cara, isso é uma coisa que tem que ser considerada. E olha só, deu aquele burburinho que a DeepSeek superou o OpenAI, que era melhor, mais barato, havia um interesse, etc. Tal.
Logo em seguida, uma semana ou 15 dias, não me recordo, teve vazamento de dados. Será que o pessoal de inovação consultou o time de segurança? Quantas pessoas não se jogaram para experimentar isso, copiaram o código-fonte? Tem gente que copia até os dados pessoais, a Bruna fica com o cabelo branco, né? Pega lá a base de cliente e pede para fazer uma tabela. Então, pensar nisso. Hoje, de repente, será que não seria o caso de, se eu quero usar o DeepSeek, hoje o DeepSeek eu posso instalar no meu servidor. Eu poderia instalar no servidor local, por exemplo. Ou posso ter uma nuvem própria. Enfim, de que forma eu vou fazer isso? Consultar o negócio, ver qual é o meu apetite de risco. Consultar o meu CISO, trazer o negócio e a segurança da informação juntos para poder levar no próximo nível. O segundo item que eu queria trazer para vocês é a questão da competição. Ver a IA como uma blindagem competitiva. Ok, vamos pensar no que isso pode acontecer. A Amazon agora está usando IA para gerar a descrição dos produtos. Isso é muito bom. Existe uma empresa parecida aqui no Brasil que é a Cadastrei. Procura, é muito legal. Antigamente, o que você queria? Tinha um e-commerce e você tinha lá filtro de papel de café 102 Melita. Daí você tinha que fazer a foto na mão, a descrição na mão, né? Agora você lá bipa o QR Code e já faz toda a descrição disso. Ótimo. Mas será que aquela descrição ela está adequada? Ela está correta? Daqui a pouco, se eu estiver fazendo uma coisa, um anúncio mal escrito, eu posso ter problema com CDC. Eu posso ter lá no direito do consumidor. Daqui a pouco eu posso ter um prejuízo financeiro porque eu ofertei um preço errado. Então, isso pode ser um risco também. Quem é que avalia isso? De qual base eu estou usando? Estou usando uma base pública ou estou usando do meu próprio RP? Como é que está sendo essa conexão? Hoje, a explosão de ataques à API é gigantesca. Eu estou usando uma API minha, eu faço algum tipo de análise, essa API está aberta ao mercado. No primeiro dia a gente teve aqui o pessoal da DSEC, que são muito bons falando da cadeia de valor do cliente. Às vezes a gente fica muito olhando para o nosso umbiguinho, esquece todo o ecossistema e daqui a pouco expõe dados da nossa organização que não deveria. Será que deveria ter um RP meu, dados abertos, uma API? A se estudar, como é que eu poderia fazer isso? Outra coisa, os dados. Né? Os dados trazem inteligência no negócio. Os dados hoje eles foram usados também para phishing personalizado. Vocês já viram isso? Fantástico. A gente pode escrever um monte de phishing. Cada phishing pode usar o cargo da pessoa, o tom de voz que a pessoa usa. Então, é aquele e-mail que antigamente vinha com erro de português. Lembra que antigamente o phishing dá para ver que era phishing? Não. Agora parece um e-mail da organização, porque é muito personalizado. A gente pode usar isso para o bem também. A gente pode ter um nível de personalização gigantesco. O Thiago comprou o quê? O Thiago trabalha onde? Qual é a faixa etária? Casado não é? Então, cada atendimento pode ser único. Aquele nível de personalização pode ser único. Só que tem um problema. De acordo com o Gartner, até 2027, 40% dos problemas de vazamento de informação vai ser porque transferência internacional de dados. Vocês não sei se vocês viram o homem laranja mal, o Donald Trump, que alguns gostam, alguns odeiam, mas ele baixou uma medida que não é para usar nenhum tipo de IA que esteja hospedado na China. Tanto é que a Perplexity, que ia usar o DeepSeek, teve que baixar isso nos data centers americanos e usar dentro dos data centers americanos. O que faz sentido, porque pensa só, qual é o nível de segurança que eu tenho lá num servidor chinês ou qualquer outro lugar? Como é que eu garanto isso? Então, esse tipo de problema vai ser cada vez mais comum para nós. E para nós, como negócio, é uma baita de uma oportunidade. Mas para o negócio é um baita de um risco. Avaliação disso. E a grupo de inovação em cibersegurança, às vezes competem no sentido de cibersegurança normalmente é a pessoa mais quadradinha, tem um framework, tem que seguir a ISO, tal. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E o pessoal de inovação quer experimentar. Então, eles têm que ser, todo mundo tem que estar sentado à mesa, né? A gente precisa inovar. No final do dia, a empresa só cresce se aumentar a receita ou diminuir despesas, mas tem que ser seguro. Então, todos nós que estamos aqui, a gente tem que olhar para o negócio também. Outro ponto, inovação. Ótimo, legal. Vamos inovar, já falamos de como chegar nessa inovação. Só que, o que normalmente o time faz? O time ele não faz um business model canvas, ele não vai olhar o privacy by default, não vai olhar para o privacy by design, ele não vai chamar de GPO, ele vai sair codando lá, tive uma ideia aqui, vamos codar. Código também é ferramenta, né? A gente podia fazer um business model, a gente podia fazer tudo no papel primeiro antes de sair desenvolvendo.
Isso também é um jeito de inovar. Mas não, normalmente o que acontece é senta o desenvolvedor, um grupo de desenvolvedor, bora codar e vamos ver o que acontece. Não passa para um SAST, não passa para um DAST, né? Não tem alguma metodologia. Minha propriedade intelectual está espalhada, home office é lindo, maravilhoso. Só que o cara usa o próprio dispositivo dele, baixa a propriedade intelectual na máquina dele e às vezes quando ele é desligado, o código da empresa fica na máquina dele, ou ele salva no OneDrive dele. Como é que eu controlo isso? Eu tenho um DLP na máquina, eu tenho um user behavior para analisar como é que é o comportamento desse cliente, desse meu prestador de serviço. Avaliar também. Então, Privacy by Design é um mínimo quando eu vou criar uma nova solução. Mas tem outras tantas ferramentas que a gente pode considerar. Valor. E daí, então, aqui é o ponto-chave. A empresa que não inovar, ela vai quebrar, óbvio, certo? Mas isso não é tão óbvio assim. A gente vê que as empresas têm resistência. Muito que a gente chega nas empresas para conversar, sempre foi feito assim, a empresa funciona dessa forma faz 1000 anos. Só que o que acontece? A gente tem um case aqui que todos vocês devem saber, da Netflix, né? Foi tentar... A Netflix hoje, ela é referência em inovação, hoje a forma que ela faz o streaming é único, o catálogo de filmes ela é personalizado para você. Quando ela vai gravar um vídeo próprio, ela usa o seu consumo de vídeo para saber qual é o que tem mais chance de dar audiência. Então isso aqui é no final do dia o que a gente gostaria para as empresas, mas nem sempre é possível. Então eu queria convidar todo mundo que está aqui a se fazer uma pergunta: será que eu quero aprender na minha dor ou será que eu posso usar o mercado e aprender com o mercado? Eu brinco com o time de vendas, o melhor cliente é aquele que acabou de sofrer um vazamento, porque daí o budget é ilimitado. Mas tenta provar o budget, se nunca deu nada, né? Aqui a gente sempre faz assim, é muito difícil. Isso não... A colega falou antes aqui na apresentação dela, muito bem falado, que muitas vezes o negócio entende que segurança de informação é responsabilidade de provider. Eu tenho a AWS vai cuidar da minha nuvem. Muito errado, muito longe da realidade. Então, nós temos que conscientizar o nosso negócio. Eu estou com o Charles na PCRS, procura o Charles, ele está com a Associação de Profissionais de Cibersegurança do Rio Grande do Sul, está levando esse nível de conscientização não só para nós técnicos, que já entendemos isso, a gente já entende a importância disso, mas muitas vezes o negócio não. E o Charles está traduzindo essa nossa necessidade de cibersegurança para o negócio. Então, ele está com um papo muito legal nesse sentido de conscientização. E é justamente para que a gente possa aprender que o Facebook teve um vazamento de 533 milhões de usuários. A Target, ela teve o maior prejuízo, 18 milhões aí para pagar um resgate. Ou pior ainda, uma Blockbuster quebrou, porque ela teve a oportunidade de comprar uma Netflix e riu da cara da Netflix, e no final das contas, a Netflix riu por último. Então não precisa ser a gente. O que eu quero propor a vocês? Quem for executivo, quem quer ter a sua empresa, mas não só. Quem for de cyber, ajuda o executivo de vocês. Primeira coisa, mapear quais são os processos. Isso é básico, na ISO 27001 vai falar isso, na LGPD vai falar isso, no NIST vai falar isso. Tem que ter. A gente ainda trabalha com empresas que não têm mapeamento de processos. Como é que eu vou dizer qual processo é crítico se eu nem mapeio meus processos? Então, mapeio o processo. Vocês mapeiam os processos críticos. O que eu consigo utilizar a IA para inovar, para acelerar, para ser mais eficiente? Ponto 2. Garanta a qualidade dos dados. A IA ela tem uma regra muito simples. Trash in, trash out. Né? Se você começar a ensinar lixo lá, botar lixo lá para dentro, ela vai te responder de uma forma que você não gostaria. Então, entenda que se você quer ensinar, seja no seu próprio chat GPT, né, outras tantas, se você quer criar seu próprio LLM, quer fazer um fine tuning, quer fazer um embed, enfim, que tipo de dados eu estou utilizando? Faça essa avaliação. Será que eu preciso passar todas as informações lá? Eu posso definir exatamente o que eu quero mostrar. Outro ponto. Temos 10 minutos. Obrigado. Automação, beleza. Será que eu preciso usar a inteligência artificial para tudo? Eu posso ser um RPA? Eu não posso fazer um código em Python? Eu posso fazer um script? Existem outras soluções? Daqui a pouco eu quero fazer uma contagem básica de palavras. E eu tenho uma ideia genial. Vou contar palavras com um LLM. Ele não faz, porque eu tenho outras ferramentas para fazer. Eu posso usar Python, eu tenho uma biblioteca básica do Python que faz isso. Então,
Eu vou olhar para isso, equilibrar a questão de controle e segurança. De repente eu já tenho uma coisa mais madura, eu preciso me arriscar. De repente, qual é o resultado que eu quero. Todo mundo falou aqui, né? E eu gostei muito da primeira palestra que eu vi, da Multisec. Tem uma frase que eu não concordo, e a pessoa que estava palestrando disse que não concorda também. Eu achei ótima, que as pessoas são o elo mais fraco. Não são mais fracos. Quem fundou o negócio é uma pessoa. Quem compra produto é uma pessoa. Quem é o comercial é uma pessoa. Pô, pessoa do caralho, meu. Só que assim, pessoa mal treinada vai te dar problema. Então tu tem que levar. A nossa colega também falou que a corrente mais fraca é o elo mais fraco. Então nós temos que treinar todo mundo. Todo mundo. A conscientização em privacidade não é o CEO. Não, é todo mundo. Teve uma empresa que fez um treinamento conosco há mais tempo atrás. Ela levou todo o time, inclusive o time da limpeza. Ali meu coração se aqueceu. Porque ainda temos. É isso que a gente quer. A gente tem que conscientizar todo mundo. Daqui a pouco, sabe o que acontecia? Era um cartório de cobrança que às vezes caía pessoas famosas que tinham dívidas. E daí a pessoa, olha aqui, Ronaldinho Gaúcho está devendo. Tirava uma foto e mandava no grupo da família. Vazamento de dados. Entendeu? Então, isso era a pessoa que estava no dia a dia. Daí vai lá treinar o CISO, que já sabe, vai falar, vai chover no molhado. Não, cara, é treinamento para todo mundo. Inovar. E também medição. Quem não mede não gerencia. Isso é regra para tudo. Beleza, vou fazer um processo com IA. Vou medir a eficiência, vou medir se isso está sendo adequado. Quais são os KPIs mínimos? Eu tenho que ver se meu tempo de resposta melhorou, se está adequado. A experiência, lembra do primeiro quadrante que a gente falou, é cliente? Se eu tenho uma IA top, que demora para responder, não adianta. Não serve para nada. Então, qual é o tempo de resposta que eu vou ter? Segundo, eu tive realmente uma eficiência operacional, daqui a pouco eu compliquei tanto, que esse negócio nem se pagou, ficou pior. Né? Então, eu vou medir, eu tenho que medir esse aumento de eficiência operacional. Eu realmente tive redução de custos e a experiência está melhor. Tanto eu posso olhar para o meu próprio time também. Será que meu time está atendendo mais fácil? Um dos problemas que a gente tem na DCL hoje, por exemplo, é que às vezes no DCL Academy, alguém sábado à meia-noite quer comprar um curso de Scrum. Quem é que vai atender esse cara? Bom, agora temos a opção, podemos fazer isso com IA. Fantástico. Então, isso aqui são as métricas mínimas. Não são todas, obviamente. Dá pra gente falar muito mais do que em 30 minutos, mas o que isso às vezes é apanhado em geral. Galera, IA, ferramenta, querem fazer alguma coisa, pensem em transformação digital, mas casem isso com segurança da informação. E é a nossa obrigação, como especialista em segurança da informação, sou formado na Ensino de Segurança da Informação, tenho MBA aqui também. Então, eu vejo que a gente fica muito no que é tecniquez, é legal, mas a gente tem que sair um pouquinho da nossa bolha, furar a nossa bolha e se comunicar com as outras áreas da empresa, para a gente poder elevar o nível de todo mundo. Se você quer um diagnóstico gratuito, seja de LGPD, transformação digital, o ISO 27001, escaneie esse QR Code, preenche o formulário, nosso time comercial vai entrar em contato com você, e aqui eu vou ficar no canto para vocês poderem utilizar. A gente vai entrar em contato com você, a gente vai fazer esse diagnóstico, vai te ajudar, porque a gente, mais do que cliente, lógico que a gente quer faturar, mas mais do que cliente, a gente quer fazer parceiro, a gente quer fazer que essa comunidade de cibersegurança aumente o valor. A gente estava falando do nível das palestras aqui. Eu vou confessar que aqui o SecOps eu acho que atendeu bem a demanda, porque são vários níveis. Teve pessoas extremamente técnicas, que deveriam falar as suas coisas técnicas, mas teve pessoas de negócio. Então, acho que isso é bom, a gente começar a sair um pouco do técnicas. E uma outra coisa é a seguinte, esse sou eu, obviamente, aqui está meu LinkedIn. Se você escanear esse QR Code, você vai ser levado para o LinkedIn, tá? A DCL tem parceria desde 2022 com a Exim. A Exim está com 3 novos treinamentos de IA. O mais básico que eles chamam de IA Foundation, que ele é bem básico, o que é um LLM, o que é um embedding, vai dar toda essa parte conceitual para vocês. O segundo, ele vai falar de IA generativa especificamente, e o outro, que ele é mais hardcore, mais para desenvolvedor, que é de Machine Learning. Esses 3 lançamentos, eu tenho um post, o primeiro post no meu nome, para quem me adicionar e fazer um comentário nesse post, nós vamos dar 50% de desconto nesse lançamento, tá? De graça. E além disso, a gente está com um sorteio aqui, galera, de quem quiser fazer o certificado internacional da Exim, também a organização está usando isso em parceria para você poder fazer o certificado internacional. Para quem quer carreira internacional, é fantástico. Quem olhou a palestra CISO Wars ontem,
viu a galera com 60 certificações indo morar fora do Brasil. Cara, é lógico, entendeu? Lógico, você vai fazer um curso na Unicinos, aqui no Brasil a gente reconhece isso. Mas será que eu vou morar lá em Tampa? Será que quem é o ensino? Será que o pessoal reconhece o ensino? Mas todo mundo reconhece Exim, todo mundo reconhece Consultia e APP. Então, para quem quer uma carreira internacional faz todo sentido. Para quem quer uma maior de salários também faz todo sentido. Beleza, galera? Então, agradeço profundamente vocês. Aqui estão os nossos contatos da